Acreditar em Jesus é amputar o cérebro? A palavra diz em Romanos 3 que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Quantas coisas já me foram ensinadas e hoje eu já não acredito mais. Papai Noel, Coelho da Páscoa, Mula sem cabeça, Boitatá e outras coisas mais. Na igreja eu vejo da mesma forma. Quantas coisas já me ensinaram que hoje eu vejo que isso não tem nada a ver com o que está nas escrituras. E pior, muitas coisas ensinadas hoje contradizem o que está lá nas escrituras. Eu ficava me perguntando, como é que tanta gente acredita nessas doutrinas de homens e nessas invenções humanas? E eu acabei chegando à conclusão que essas pessoas não leem a palavra. Muitos dizem que a linguagem da Bíblia é complicada, preferem que outros leiam e expliquem o significado para elas. E em meio a tudo isso, hoje eu vejo pessoas pregando que nem Bíblia usa mais, fala coisas que acham e o que realmente está nas escrituras, aquilo ela não fala. E pior, as pessoas estão concordando com essas ideias por achar que sendo aquela pessoa de Deus, ela não agiria de má fé em nome de Deus. Acredite, muitos agem de má fé sim. Esses distorcem passagens, versículos, a fim de extorquir o povo. E Pedro fala também sobre isso, que essas pessoas distorcem a palavra para sua própria condenação. E lhe digo mais, meu irmão, a Bíblia está cheia de exortação sobre esse tipo de gente. A Bíblia chama eles de cães gulosos. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, diz que os falsos profetas farão dos que buscam servir a Deus de negócio. Eles vão fazer você de negócio. O que você acha que tem a ver com isso? E por que nós não aceitamos isso? Por que nós não aceitamos aquilo que está lá na palavra? Por que nós acreditamos naquilo que nos é falado por meio de sinais, curas e manifestações? A pessoa foi lá, fez um sinalzinho, não, é verdade. Tem muita gente que prega, que cura, que ora, que faz milagres, expulsa demônios no nome de Jesus, que vão para o castigo eterno. Se você duvida, você pode ler lá Mateus no capítulo 7. Dessa vez eu vou dar o versículo, mas nem todas as vezes eu vou falar. É Mateus capítulo 7, no versículo 21. E lá fala assim, que não é toda pessoa que diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino do céu, mas aquele que conhece a palavra do Pai e põe em prática. E não é aquela pessoa que se diz que é do Criador que diz que ela é de fato, mas sim os frutos que estão na vida dela. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 13, que as pessoas saberiam de verdade que eles eram discípulos de Jesus se eles verdadeiros se amassem uns aos outros. Ou seja, Jesus disse, saberão que sois meus discípulos se de fato amardes uns aos outros. Esse é um sinal de que mostra que a pessoa está servindo a Jesus, que verdadeiramente essa pessoa é um discípulo de Deus. Em Gálatas, lá no capítulo 5, Paulo ele faz uma classificação dos frutos que é manifesto por quem anda na carne e os frutos que é manifesto por aquele que anda no Espírito de Deus. Você pode ler lá em Gálatas no capítulo 5 que você vai encontrar. Jesus disse também que uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem o contrário. Você precisa ler a Bíblia e entender que esse tipo de gente é classificado pelos frutos. Se você consegue ver os frutos que ali na Bíblia mostra na vida dela, você vê que de fato aquela pessoa é de Deus. Agora se você ficar avaliando, porque a pessoa fez isso, porque falou de dinheiro, porque falou de outras coisas mais, isso daí não é sinal de que essa pessoa é de Deus, nem tampouco ter um templo cheio de gente é fruto de que essa pessoa é de Deus de fato. Jesus disse que uma multidão ia seguir os falsos profetas, fazer cura. No nome de Jesus é promessa de que os sinais acompanhariam os que crerem. E fruto é uma pessoa ruim se tornar boa, a pessoa que mente se tornar alguém honesto, uma pessoa que buscava só seus interesses, passar a amar o próximo e a viver em função de ajudar a todos, uma pessoa que adquire caráter. Isso é fruto do Espírito de Deus. E isso é manifesto interiormente. Esse é o sinal que você deve olhar no seu líder religioso que se diz servo de Deus. Um servo de Deus teme a Deus e não rouba usando o nome de Deus. Quanto mais você se afastar do que as Escrituras diz, mais você vai ser enganado por esses falsos profetas. Acreditar no nosso Salvador Jesus não é amputar o cérebro, mas sim usá-lo com prudência. Se você não quiser se esforçar para pôr sua cabeça para pensar, outros vão entrar nela e vão fazer isso por você. Nunca como hoje em nossos dias se vê tantos que se dizem cristãos. E por que a mentira e a criminalidade e a maldade só tem aumentado a cada dia mais? Há também um número muito grande de denominações por aí, que aparece cada dia.
E mesmo que tenha sido fundada hoje, esses caras acabam falando que aquela ali é a única denominação certa, que fora dali não tem salvação. Por que eles fazem isso? Pense um pouco, reflita. Será que o Criador esperou tanto tempo para começar a salvar o seu povo? E os que morreram antes dessa denominação ter sido inaugurada, foram para onde? Eu vejo cada vez mais as pessoas perdidas que nem cachorro na fila do algodão doce. Jesus disse que nós erramos por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então que nós venhamos a buscar isso, que passamos a ler mais a palavra, examinar as Escrituras assim como um bom médico faz com os exames antes de dar o diagnóstico. Eu acredito que em poucos dias, muito pouquíssimos, já não haverá mais Bíblias nos púlpitos. Somente pessoas falando do que acham e não do que as Escrituras dizem. Criando doutrinas, esses tipos de campanha louca e te fazendo acreditar que tudo isso é de Deus. Ele sabe que essas coisas não é coisa do Criador, mas você não sabe disso. Sabe por quê? Porque você não lê as Escrituras. E você só reconhecerá que isso não vem de Deus quando você passar a ler elas. E quando você se deparar com algo que está escrito na palavra e ver que seu líder religioso está ensinando algo contrário daquilo, faça assim como a própria Escritura diz em Romanos no capítulo 3, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O que não vem de Deus, rejeita. Não tenha medo disso. Às vezes você pode ficar meio preocupado com isso. Mas será? Tenha firmeza no que é aquilo que a palavra de Deus diz. Muitos falam, mas a Bíblia foi escrita por homens e tal. Mas eu digo para você, é melhor acreditar no que a Bíblia, que foi escrita por homens há muito tempo, está mais correta do que esses homens que estão querendo te ensinar coisas, interpretando essa Bíblia hoje, falando coisas que não tem nada a ver com o que está ali, criando Bíblias no nome deles e fazendo outras coisas mais. E eu digo, eu ainda vou mandar algumas coisinhas para vocês dar uma olhada, para ver o que essas pessoas têm feito. E você pode tirar as conclusões por si mesmo.